pode ter ao lado o Coronel Melo Araújo como vice. Ricardo Salles já estava meio fora da disputa. Agora é oficial, desistiu, viu, Zaidan? Sim. Ele contava com desentendimentos, né, do Bolsonaro com o prefeito de São Paulo, com o Nunes. Isso não ocorreu. E assim que o PT fez aquele acordo com o PSOL, indicando o vice na chapa do Boulos, né? E aí escolheu a Marta Suplicy, que vai se filiar agora. E o PL fez a mesma coisa, né? Ele indica o vice e apoia o Ricardo Nunes. O Zaidan, lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano manteve a taxa de juros entre 5,25 e 5,5. Surpreende ou não? Não, segundo o pessoal que estava debruçado sobre isso aí, não, né? Alguns esperavam alta, mas a maioria esperava que a coisa ficasse estacionada num nível que para o padrão dos Estados Unidos é elevado, né? De qualquer maneira, não será uma fonte de pressão sobre o dólar. Se tivesse aumento da taxa de juros, aí sim haveria pressão altista do dólar em relação às outras moedas, inclusive o real. E nas decisões de governo tem um primeiro grande desafio do Milei na Argentina com a aprovação dos projetos, aquele chamado de ônibus, e que tem um monte de coisa envolvida e tem muita gente achando que vai demorar um tempão para ter essa votação na íntegra de tudo que ele mandou para o Congresso da Argentina. E agora a derrota também dos tribunais, porque a segunda instância ratifica a decisão de primeira instância de inconstitucionalidade do projeto trabalhista que está naquele pacotaço de medidas do Milei, né? De qualquer maneira, ele ainda tenta a aprovação, claro, até porque ele continuaria com uma autoridade que é inconstitucional. Só que o Congresso pode participar dessa anomalia, né? Concedendo ao Milei, não por 4 anos, mas por 2 anos, uma autoridade especial para legislar, porém em questões trabalhistas em questões previdenciárias e tributárias. Em todo o resto, sim. O que é uma anomalia, é um absurdo você dar esse poder ao Executivo. 4h58,5. Segue o alerta para você, São Paulo. Choveu demais nos 4 cantos da capital paulista. Atenção, você motorista que precisa circular por São Paulo. Tivemos estado de atenção em toda a capital paulista, na Zona Leste, coladinho ali com o ABC, São Caetano e Santo André. Chegamos a ter estado de alerta por causa de transbordamento de córregos. Nesse momento, a cidade toda está em estado de atenção, bandeira amarela para toda a cidade, por causa do perigo ainda de alagamentos. Fique atento, você motorista que circula pela capital. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês, obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã a partir das 3 aqui no Bandeirantes Acontece. Até amanhã a todos. Até amanhã, Ronald. Valeu. Termina aqui Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Alô, alô, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico, o relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Hoje até às 7 da noite, hein? Porque 7 da noite, a abertura da grande jornada esportiva em dose dupla. Primeiro, Canindé. Ponte Preta e Portuguesa, Leandro Bones dá o recado, tá registrado. Coladinho, logo na sequência, Brinco de Ouro, Guarani Mirassol, Roger Williams. Transmite aqui pra você a melhor transmissão do Rádio Campineiro em FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas 30.000 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas 30.000 e crescendo. Muito obrigado para você que nos dá o prazer da companhia no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e claro também em todos os aplicativos. Vamos para o Fala Galera de hoje. É o seguinte, a pergunta para você. Você que está aqui nos acompanhando, vamos perguntar o seguinte no Fala Galera de hoje. Qual o seu palpite para Portuguesa e Ponte Preta? E para os bugrinos, qual o seu palpite para Guarani e Mirassol? Portanto, hoje vamos de palpite. Então, para Ponte Pretanos, palpite para Portuguesa e Ponte Preta. E para os bugrinos, palpite para Guarani e Mirassol. Tá bom? 97102-1493. Vamos com as pautas do programa de hoje. Pautas da Ponte Preta. Macaca visita a Portuguesa hoje, 19h30, no estádio do Canindé, em busca da primeira vitória no Paulistão. Em 3 partidas disputadas, a Macaca empatou com o Mirassol e Inter de Limeira. 2 jogos em casa e perdeu para o Santos na Vila. Nilson Júnior é inscrito na lista A do estadual e o jogador ficará à disposição de João Brigatti para a partida de logo mais. Com a inscrição do zagueiro, ainda restam 4 vagas na relação principal de atletas para a disputa do campeonato estadual. Felipinho, volante da Macaca, recebe sondagem do Fortaleza, mas a diretoria promete jogo duro para liberar o atleta. Jogador de 22 anos tem contrato até 2025 e multa rescisória altíssima para o mercado nacional. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Felipinho recebe sondagem da Série A. Contrato prevê multa. Pautas do Guarani. Vamos ouvir o Camacho. Ele fala sobre como o time, sem um meia armador de ofício, está jogando, mas com 3 volantes de qualidade. Camacho comenta sobre o bom clima no vestiário e que a situação do Regis não afeta esse clima bom. Guarani recebe o Mirassol hoje, 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.
Bugre chega com a confiança após vencer o Ituano no último sábado fora de casa. Vice-líder do Grupo B, time de Humberto Louser quer a segunda vitória consecutiva para seguir na briga pela classificação. Exames médicos descartam uma lesão grave em Chay, mas Meia não deve aparecer entre os titulares da equipe na partida de hoje. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Camacho diz que imbróglio com Regis não atrapalha, mas torce por rápida solução. Pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Mercado Livre acerta a compra do name rights do novo Pacaembu. Nome do estádio, né? Name rights é o nome do estádio. Vai pagar R$1 bilhão em 30 anos. Anúncio com a empresa foi verificada nesta quarta-feira e o estádio passará a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu. A expectativa é que a abertura seja em fase apenas no primeiro semestre, com o complexo pronto até junho. Então, pode ser que até o final do ano o estádio todo seja liberado. Pauta 2. Pedro Raul chega ao Brasil para realizar exames médicos e assinar com o Corinthians. Timão acerta os últimos detalhes para anunciar o centroavante de 27 anos. O jogador estava no Toluca do México e será o 7º reforço para a temporada 2024. Pauta 3. Santos é condenado a 6 jogos com portões fechados e multa de R$100 mil por brigas em dia de rebaixamento à segunda divisão da série para a Série B. STJD julgou hoje o Peixe com a confusão que foi formada na partida diante do Fortaleza, o último jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. A princípio, o clube cumprirá a punição na Série B, mas irá recorrer da decisão. Portanto, agora no Campeonato Paulista, o Santos não vai cumprir, porque ele foi punido numa competição nacional. Então, no domingo, o Guarani joga na Vila contra a equipe do Santos. Esse jogo não será com portões fechados, tá? Porque é o campeonato estadual. Então, quando a punição é no campeonato nacional, aí tem que cumprir numa competição organizada pela CBF. O Campeonato Paulista é organizado pela Federação Paulista de Futebol. Então é por isso que o Santos vai cumprir a pena somente na Série B, ele que foi rebaixado. 17h09 em Campinas. Mande para cá suas mensagens, áudio curto, né, para dar tempo de mais participantes, e também mensagem curta também, para dar tempo de um número maior de participantes. Rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Quer começar o ano novo de carro novo? Então aproveite as promoções que a Germânica Volkswagen preparou para você iniciar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, taxa zero mais saldo em 24 vezes. E Polo Highline com taxa zero e bônus de R$9 mil. Acesse o site germanicaveículos.com.br e saiba mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, vou no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. O Censo do Bugre continua. Você, sócio campeão, faça seu cadastro na plataforma e concorra a 10 camisas oficiais 1978 Guarani Futebol Clube, sendo 2 autografadas. O sorteio será realizado no dia 31 de janeiro. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse censo.bugreid.com.br. Seja sócio campeão. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h13 em Campinas. Aqui, Esporte em Debate. Até às 7 da noite, a abertura da jornada será às 19 horas. Ponte Preta e Portuguesa, Canindé, Leandro Boles e, na sequência, Guarani e Mirassol. Roger Williams, aqui rasgando a lata. Partida marcada para 21h35 no estádio Brinco de Ouro. Boa tarde, Carlão. Carlão, legal, hein? Carlão eu nunca fui, né? Até pelo tamanho de cachorro, que eu tenho 1,65 m, nunca fui Carlão. Eu fui Carlinhos, fui Zezinho, fui Zé Carlos, mas Carlão nunca fui, mas é o Batata de Rio Preto. Hoje Ponte Preta 2-1 na Portuguesa. Carlão, investimento no placar moderno, concordo, mas a iluminação do Moisés não é prioridade. E sem falar em fazer um time competitivo. Abraço pra você, Batata. Muito obrigado. Eu tenho uma sobrinha que é fisioterapeuta, mora aí na cidade de Rio Preto. Trabalha no hospital, né, o principal hospital que tem na cidade, Vanessa Tintibel. Vanessa Tintibel trabalha aí no principal hospital que tem em Rio Preto. Abraço para você, Batata. Muito obrigado pela audiência. Acompanhe a sua Ponte Preta com a narração de Leandro Boles daqui a pouco, 7h30, no Canindé. Qual o valor da quebra de contrato do Felipinho, Jonas do Cambuí?
25 milhões de reais para o mercado nacional. 25 milhões caso o Ceará queira comprar o atleta. Mas é assim, né? O Amaral também tinha multa de 25 milhões. Mas foi negociado por 3 milhões por 70% do valor. Então, esse negócio de multa, a menos que o clube não queira vender de maneira alguma, como aconteceu com o Abner, o Atlético Paranaense veio aqui e depositou a multa rescisória, 10 milhões de reais. Aí não tem o que fazer. Aí o clube, querendo ou não querendo vender, se o clube que está interessado depositar a multa, aí ele tem que vender de qualquer jeito. Mas o Amaral também tinha a multa de 25 milhões e foi negociado por 3 milhões por 70%. Contrato com o América até até dezembro de 2027. E caso o América venda o jogador no futuro, a Ponte terá 30%. Ouvinte participando. Batista, por que vocês não criticam a administração do Eberlin? Mais críticas do que fazemos? Não tem como, só se arrumar aqui uma cartucheira, né? O meu pai, ele andava com uma cartucheira. Era um perigo imenso, porque era uma cartucheira toda enferrujada, daquela de 2 canos. E a preocupação da minha mãezinha querida, está morando no céu desde 1971. Era que ele arrumasse uma confusão, porque ele é Venerino Batista, nome do meu pai, que também está morando no céu desde 1991. Que ele arrumasse uma confusão com aquela garrucha, e aí poderia ferir alguém, né? Mas nunca teve nenhum problema, graças a Deus. Então, só se eu arrumar uma garrucha e ir lá e colocar na cabeça do presidente, para que... Não tem como, não funciona assim. E hoje, nós vivemos numa situação na comunicação que é um negócio muito preocupante. Fala, tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão até a página 2. Existe o processo. Tudo é processo. Quando você fala alguma coisa, você tem que falar e provar. É isso que o doutor Márcio Roberto dos Santos, Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, é o meu advogado. Um dos melhores do Brasil. Um dos melhores do Brasil. Um baita de um advogado, é um estudioso do direito. E ele está sempre me alertando, né? Ele que já me defendeu aí em mais de 50 processos. Então, sempre está orientando para quando colocar alguma coisa no ar, primeiro que tem que checar. Segundo é que tem que provar. Não adianta você falar e não provar. Falou, não provou, é processo. E ainda uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, ela cumpre algumas regras importantes porque são concessões. Então não é sair falando dessa maneira. Inclusive os ouvintes, quando alguém fala alguma coisa que não tem como provar, que é alguma coisa que está ferindo a moral ou está ferindo a honra de alguém, infelizmente nós não podemos colocar um negócio desse no ar. Que é uma coisa é você falar em grupos de WhatsApp. Se bem que até hoje, hoje em dia, melhor dizendo, até grupos de WhatsApp tá complicado. Porque sabe como é que é, né? Vai lá o Xandão e pega algum comentário que você fez em grupos de WhatsApp e aí você vai ter que responder às barras da justiça do STF. Então não é questão de fazer crítica. A crítica tem que ser feita sempre, tem que ser feita assim como o elogio também. E o elogio só tem algum valor se for feita a crítica. Mas tem que ter o critério embasado para fazer a crítica baseada em fatos que efetivamente possam ser comprovados. Carlos Henrique, o bate pesado. Ainda não? Ainda não, daqui a pouco tem o CH para participar aqui com a gente. André Yoshida, Jardim Santa Genebra.
Abraço, muito obrigado. Batista, hoje esqueci de fazer o check-in. Fechou 15h30. Entrei em contato com o suporte do sócio campeão do Guarani para buscar uma outra alternativa. O que foi me dito, sinto muito. Uma falta total de respeito com o torcedor. Estou errado em esquecer o check-in, mas entrei em contato 5 horas antes e a diretoria prefere me deixar de fora do jogo. Afastar o torcedor será que é o melhor caminho? Insisti muito pedindo uma outra alternativa. E a resposta foi que nada pode ser feito. Peço pela sua representatividade. Pedir uma revisão e o maior respeito com o torcedor. Vou assistir no sofá hoje. André Yoshida. O que eu posso fazer por você? Vou passar aqui, o seu WhatsApp para a administração do Guarani. Porque, muito provavelmente, é o tal do protocolo, entendeu? Muitas empresas têm essa questão do protocolo. Então, deu o horário. Eu até tenho uma historinha. Eu trabalhei na Rádio e TV Morada do Sol, em Araraquara, 1983. E lá, naquela época, a programação da emissora fechava às 2 da manhã. 2 da manhã fechava tudo e tal, e aí reabria só no dia seguinte de manhã. E tinha um operador, né, o cara que colocava, porque no fim de noite tinha um filme. Então era um filme, normalmente filme longo, 2 horas, 2 horas e meia. Então terminava lá às 2 horas. Aí esse operador, não sei qual é o nome técnico, né? O cara que fica lá no master, operando lá para colocar a fita. A própria emissora gerava a programação e colocava a fita. E aí o operador, quando chegou às 2 da manhã, ele nem sabia lá o que estava passando e tal. Desligou tudo, foi embora. Pô, ainda faltavam 10 minutos para terminar o filme, que atrasou um pouquinho a programação lá no começo, quando soltou o filme, e ainda faltavam uns 10 minutos. Pô, imagina o cara no dia seguinte, um monte de reclamação. Os caras naquela época não tinha o WhatsApp, né? Era telefone mesmo, ligando para a recepcionista, xingando pra caramba. Ou o cara ficou até as 2 da manhã assistindo o filme, a hora que vai dar o desfecho do negócio, pá, sai tudo do ar. É o protocolo, o cara foi embora, né? Não está nem preocupado. Não envolve nem a administração. A administração foi saber depois, né? Claro que o sujeito foi chamado às falas, foi advertido. E é o mesmo que ocorre com o Guarani. E muitas vezes isso acontece porque também tem a questão do ônibus. Tem que encerrar ali o trabalho, porque dá certo, se perder o ônibus que vai passar dali a pouco, o outro vai passar dali 1h30. Então há uma dificuldade imensa, a gente tem que entender esse tipo de situação. Não estou passando pano para isso não, tá? E eu vou passar aqui sim para a administração para ver se ainda dá para resolver a situação para o jogo de hoje, tá bom? 17h24 em Campinas. Esporte em Debate. Continue mandando a sua participação. Mensagem de áudio. Participação do ouvinte no ar. Fala, Batista. Boa tarde. Aqui é o Eduardo de Sumaré. Futebol brasileiro é uma vergonha, né? Santos reincidente. Tomou só 6 jogos de punição com portões fechados. O correto mesmo, se a nossa justiça fosse competente, o Santos pegar pelo menos no mínimo de 12 a 15 jogos. Mas, como esse país não é um país sério, pegou só 6. É uma vergonha. Depende muito, né, dos auditores. Se eles são mais rigorosos, acabam dando uma punição muito severa.
Aconteceu isso aqui em Campinas, naquele derby que a torcida do Guarani meteu fogo no estádio da Ponte Preta. Os dois times pegaram 10 jogos de perda de mando de jogo. Aí o Jonas Donizete, na época deputado federal, hoje deputado federal novamente, né, depois de ter sido prefeito de Campinas. Na época era deputado federal, ele foi lá na CBF, procurou o STJD, encaminhou um pedido para amenizar a pena e a pena foi reduzida para 5 jogos. Os dois times de Campinas mandaram lá em Araraquara, no estádio da Fonte Luminosa. O Coritiba aconteceu isso também. Teve uma situação muito parecida com a do Santos, quando o Coritiba foi rebaixado. Não agora, o ano passado. Daquela outra vez, né, que o Coritiba foi rebaixado. Aí quebraram tudo o estádio lá, arrebentaram com tudo. Coritiba pegou 20 jogos de suspensão. Também a pena foi reduzida pela metade e ele cumpriu 10 jogos. Então depende muito dos auditores. Mais um ouvinte no ar. Opa, mensagem de texto, ok. Batista, você tá sabendo se é verdade que o Felipinho está de saída para o Fortaleza? José Inácio de Praia. José Inácio de Praia. Abraço para você, muito obrigado, Zé Inácio. Eu ontem à noite coloquei no meu Twitter, antigo Twitter e atual X, né, ou X, sobre esta notícia que foi veiculada no jornal O Povo de Fortaleza. É um jornalista lá de Fortaleza que colocou essa notícia, ele colocou no Twitter dele, com a seguinte manchete: Fortaleza negocia a compra do volante Felipinho da Ponte Preta. Meio-campista de 22 anos que disputou a Série B de 2023 pela Macaca, entra na mira do tricolor e pode ser adquirido em definitivo. Afonso Ribeiro é o nome do jornalista. Eu, ontem à noite mesmo, entrei em contato com o presidente da Ponte via o WhatsApp e ele me respondeu que não tem nada com relação ao negócio do Felipinho com o Fortaleza. Claro, evidente que pode ser que há o interesse, né? É aquela história, o jornalista tem bastante conhecimento e pode ser que há um interesse, mas esse interesse fica no campo da especulação, da sondagem, porque não foi feita nenhuma proposta, pelo menos de acordo com o que me disse o Marco Eberlin, presidente da Macaca. Então não há nada, absolutamente nada, segundo o que afirmou o presidente da Ponte com relação ao Felipinho. Por enquanto, eu estou trabalhando com especulação desse jornalista de Fortaleza e também com relação ao jornal O Povo, que veiculou a notícia, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação. E eu tenho um recado para você. Olha aqui, ó, quero falar da Germânica. 2023 passou e você não conseguiu conquistar o seu carro novo? Relaxa. A Germânica Volkswagen preparou condições imperdíveis para você começar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, mais saldo em 24 vezes. E tem mais, ó. T-Cross com bônus de até R$22 mil, mais saldo em 24 vezes. Nivus com bônus de até R$10 mil, R$10.900, mais entrada e saldo em 24 vezes. Taos Highline com bônus de R$19 mil, mais entrada e o saldo em 24 vezes. Virtus Highline com bônus de até R$10 mil. E sabe o melhor? Todos com taxa zero. Você ouviu? Todos com taxa zero.
Para aproveitar essas condições, basta visitar a loja Germânica mais próxima de você, ou então acessar o site germanicaveículos.com.br. A sua promessa de fim de ano está na Germânica Volkswagen. Bandeirantes. 17h30, rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial, na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, nesta quarta-feira, dia nobre do futebol. Eu começo destacando o Campeonato Paulista da Série 2, porque agora à tarde, na Rua Javari, debaixo de muita chuva no bairro da Moca, em São Paulo, Juventus e Linense empataram por 1-1, quinta rodada da Série 2. Logo mais às 7h30 tem São Bento e Monte Azul, Oeste Capivariano, Noroeste Comercial. Às 8, São José e Rio Claro, Taubaté e Primavera, Velo Clube Portuguesa Santista. E às 9h30 tem Ferroviária e 15 de Piracicaba. Já pelo Paulistão, ontem no Clássico Majestoso caiu o tabu. O São Paulo pela primeira vez ganhou do Corinthians jogando na Neoquímica Arena, placar de 2-1 para o São Paulo. Daqui a pouquinho vamos estar juntos aqui na Bandeirantes. Tem Portuguesa e Ponte Preta, 7h30 da noite. No mesmo horário em Bragança, Bragantino e Palmeiras, 9h35 também, com a transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Guarani e Mirassol. No mesmo horário, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, tem Água Santa e Santos. Amanhã, 7 da noite, 3 jogos fecham a quarta rodada da Série A1. Ituano e Novo Horizontino, Inter e São Bernardo, além de Botafogo encarando o Santo André
Tá aí, portanto, Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h36. Já tudo sobre a Ponte Preta. Macaca joga hoje 19h30 lá no estádio do Canindé. Muita chuva. Você que é ponte pretano está saindo agora de Campinas. Você que está aqui nas rodovias, saindo do trabalho, né? Tome muito cuidado. Muita chuva. Vá devagar, vá com calma. Não se apresse, porque a pressa, nesse caso, é inimiga da perfeição. Vá com calma, vá devagar, né? Tá chovendo, sempre é uma preocupação a mais. Guarani joga mais tarde, 21h35. E aí, claro, o torcedor também do Guarani. Tome bastante cuidado aí, você que vai ao estádio para acompanhar o jogo do Guarani. Ouvinte participando conosco, mandando mensagens. 17h37, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Leandro Boris. Boa tarde, CH. Acho que hoje a Ponte... eu não tenho um prognóstico, pra falar a verdade, mas a gente vai torcer pra vitória da Ponte, né? Beleza. Eu queria falar, assim... Todos os times daqui que tá disputando o Paulistão parece que receberam 8 milhões de reais, né? Aí tem time que não vai ter campeonato, né? Que nem a Portuguesa, não vai ter mais nada pra fazer depois. Aí eles montam esses times aí cheio de cara aventureiro, assim, cara que vai jogar tudo que tem que jogar, né? Pra poder arrumar um time no segundo semestre pra jogar, né? Porque ninguém vai querer jogar, o Dourado não vai querer jogar a Série D, aquele outro meia lá não vai querer jogar a Série D. Então é um pouco descompensado isso daí, né? Aí os times que tem campeonato no segundo semestre, né, recebem 8 milhões e aí tem que montar um time que consiga se manter na Série A do Campeonato Paulista e fazer um bom trabalho na Série B, né? Eu acho que com 8 milhões que a Ponte recebeu, dava para montar um time bom, né, viu? Mas a Ponte cheia de dívida fica difícil, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Alexandre Centro, Ponte Pretano da pele até o osso, 1-0 Ponte. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está com promoções especiais para suas noites de verão. Toda terça, quarta e quinta-feira, o chopp Tulipa de 300 ml sai por R$ 7,90 cada. É isso mesmo que você ouviu aí. Só R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E tem mais. No pedido de porções inteiras, a cerveja de garrafa de 600 ml, Petra ou Antártica sai por R$ 9,90. Sim, R$ 9,90. A cerveja Petra ou Antártica com pedidos de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira, tá? Vou repetir. Promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. E fale com o João Dias. Ele é o proprietário, é o CEO daquele complexo gastronômico. E ele vai ofertar a você um desconto especial caso você tenha um grupo acima de 10 pessoas, tá bom? E atenção, anote aí o WhatsApp 974 10 60 68 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, amigos da Bandeirantes, Mário Passos de São Paulo, Bugrino.
rumo a mais uma vitória hoje. Eu só queria comentar aí a crítica do rapaz que não fez o check-in. Eu vi que você contou uma história aí do cinema, mas eu acho que as coisas não tem a ver, não. Não acho não, cara. A gente informatizou nosso sistema para ter mais agilidade. E não dá para ficar fazendo exceção para cada torcedor. Se fosse 5, 6 pessoas, uma vez tudo bem. Agora você imagina por que esse cidadão vai ser diferente de todos os outros. Ou você vai fazer para todo mundo, ou você não vai fazer, não tem jeito, cara. Tinha uma regra, é sistêmico, e assim ajuda a maioria, porque fica mais ágil. Agora, o rapaz perdeu, eu acho que eu sinto muito mesmo. Não tem como fazer uma exceção, senão vai ter que pôr 20 pessoas para ficar atendendo as pessoas que não se programaram e não fizeram a coisa correta. Eu acho que o Guarani está correto aí. Desculpa, uma pena o colega perder aí o timing. Agora ele vai lá e compra o ingresso, cara. Torcedor, bicho, nosso time vai lá no estádio, compra o ingresso e participa. Ele paga pelo equívoco dele. E não todos os demais, nem o Guarani. Então esse é o meu posicionamento. Um abraço a todos. Vamos lá, Bugrão. E o Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani, me informa que a gestão do sócio campeão não é do Guarani, é da empresa Tomorrow. Tomorrow é a empresa que comanda o sócio torcedor do Guarani. Então, há uma dificuldade ainda maior, né? Porque não depende do Guarani, sim de uma empresa terceirizada. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Muita chuva, né? Em toda a nossa região. Tô chegando de São Paulo, tudo embaixo d'água, uma doideira. Um volume de água impressionante. Infelizmente, aliás, o Tigrão, por falar nisso, né, aqui no nosso grupo interno, o Roger Williams, que vai narrar o jogo do Guarani contra o Mirassol, mandou uma mensagem. Temporal em quase todo o trecho da rodovia dos Bandeirantes, São Paulo-Campinas. Estou passando agora por aqui no sentido interior. Marginal Tietê com trânsito muito lento, como não tem vias alternativas pela localização do estádio, é ter muita paciência e cuidado. Ele está se referindo ao jogo da Ponte, né, que vai ser no Canindé, na Marginal Tietê. Exatamente. Eu vivenciei tudo isso, inclusive na região de Cajamar, onde eu tinha um compromisso profissional. Nossa, uma chuva violentíssima. E toda a grande São Paulo, né? Eu estou acompanhando aí. Então, a rapaziada tem que ir com cuidado, com dificuldade para se locomover, mas com muita atenção, porque com chuva, especialmente chuva forte, o perigo, né? O perigo é muito maior, evidentemente, de você ter uma aquaplanagem aí, o carro fica mais instável, o freio funciona menos, o pneu desliza mais, enfim, é um problema. Mas estamos aqui, daqui a pouquinho, 7h30, já tem bola rolando, e exatamente esse é o tema do Fala Galera de hoje. Qual o seu palpite para a partida entre Portuguesa e Ponte Preta? Olha, é difícil dar palpite para um jogo desse, que a gente não sabe qual Ponte Preta nós vamos ver, né? Se a Ponte Preta, por exemplo, da final lá, das 3 jogos finais da Série B, ou essa Ponte desleixada, essa Ponte que amarela, essa Ponte sem vibração, essa Ponte sem intensidade que nós vimos até agora em 3 jogos do Campeonato Paulista. Se a Ponte jogar como jogou os 3 jogos até agora, e baseado no que eu vi de Portuguesa e São Paulo no último sábado, a Ponte vai perder o jogo. Esse é o palpite. Vai perder o jogo. A Portuguesa é favorita. Agora, se a Ponte mudar de comportamento, de atitude, e não adianta o João Brigatti ficar aí mexendo, né, no atacado de jogo para jogo, isso é pior. Acaba piorando as coisas, acaba dificultando ainda mais uma possível boa performance da equipe com tantas alterações de um jogo para outro. Agora, ele, depois do jogo do Santos, fez 4.
Fala-se aí que vai mexer de novo. Daqui a pouquinho nós já vamos dar o time. 6h30 nós estamos dando o time, 18h30. Né? Já 18h35, por aí, a gente já vai dar o time. Não adianta mexer tanto. Tem que, sim, mudar a atitude do time, mudar o posicionamento, jogar um time com um pouco mais de aproximação e, acima de tudo, um time que se entregue mais em campo. Um time mais intenso. E não esse time que está jogando aí por jogar, tá? Os 3 primeiros jogos da Ponte na competição até agora, a Ponte jogou para cumprir tabela. E ela ganhou 2 pontos em 9 disputados. Então o favoritismo é da Portuguesa, mas eu vou dar um palpite aqui acreditando com toda uma imensa dose de otimismo que a Ponte vai ter um outro comportamento. Que a Ponte vai ter uma outra atitude em campo e que vai vencer a primeira no Paulistão. Aqui é mais torcida do que propriamente uma análise profissional. Agora é torcida. Como é torcida, o meu palpite para o jogo do Guarani contra o Mirassol. Mirassol tem um time muito bem estruturado, mas o Guarani fez uma grande partida no sábado lá em Itu, metendo 3-0 no Ituano. Ainda assim, eu acho que é jogo. Agora está falando o cronista. Com a razão. Jogo para empate. E depois do cronista falando com a razão, fala o cronista com o coração. Com o coração. Se o Guarani jogar próximo da performance que apresentou contra o Ituano, ele vai ganhar do Mirassol. Então, o cronista com a razão. A Portuguesa ganha da Ponte e o Guarani empata com o Mirassol. O cronista com o coração. A Ponte ganha da Portuguesa e o Guarani ganha do Mirassol. Só para dar uma pimentada, Batista. Aí, se os caras quiserem já irem participando aí, né? Nossa grande audiência na interatividade, através do WhatsApp, dizendo se eles estão com o cronista Tigrão da razão ou o cronista Tigrão do coração. Tenho certeza que você vai registrar aí com o maior prazer. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado, parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Vai viajar? Então procure o mecânico da sua confiança e faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, boa noite a todos. Eu espero sinceramente, chuva é sempre necessário, mas eu espero que a chuva que está caindo em Jundiaí não atrapalhe o jogo de Campinas e nem o jogo de São Paulo. Porque se fizer a bagunça que está fazendo no terreno, no trânsito aqui, vai ter problema. Meu Deus do céu. Mas vamos em frente. Tá chovendo e a chuva, viu, dona Coisinha, tá judiando aqui da cidade. Meu Deus do céu. Mas vamos em frente, estamos vivos e com saúde, que é o que importa. Vamos ao Fala, galera. Qual é o seu palpite para Portuguesa e Ponte Preta? Empate. Mas o favorito ou a favorita é a Portuguesa. Qual o seu palpite para a partida entre Guarani e Mirassol? Esse eu tenho mais convicção, porque joga em casa, está num bom momento, Mirassol só está empatando. Guarani é o meu palpite, se a chuva deixar. Batista. Vai mandando aqui as suas mensagens, 971021493. Olá, boa tarde. Partiu Brinco fazer aquele pré-jogo que o Tigrão adora. Abraços, Eduardo Cap. Tem que ser do lado de fora, né? Hoje tá chovendo, não sei se a Kombi do negócio vai estar lá, entendeu? Mas sempre arruma lá um guarda-sol daquele enorme e tal, e tem umas caixas de isopor lá embaixo.
Esse aí é o pré-jogo dele. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, CH Greg, Tigrão, Mário de Hortolândia. Batista, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Onde fumaça fogo, devagarzinho, esse presidente da ponte tá acabando com a ponte. Esse cara não tá sabendo fazer negócio não, cara. Vendeu o Felipe Amaral barato, porque foi vender o barato. Ó, você tem uma ideia, o Abner, que ele vendeu barato, o Abner foi vendido barato, o Abner naquele lateral esquerdo. Ele tá jogando no Internacional de Porto Alegre, cara. A ponte só perde jogo barato aí, por aí. Pede jogador, põe pra repor e pega essas babas aí. Mário de Hortolândia, Batista, um abraço. Abraço, só uma informação, o Abner, o Atlético Paranaense pagou a multa. A multa dele era de 10 milhões. Não tinha o que fazer e ainda não era. O presidente Marco Eberlin foi a administração anterior. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante, junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então, presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Então não dê bobeira, tá? Faça a troca do fluido conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. 17h52, informações da Ponte Preta. Macaca joga daqui a pouco, às 7h30. A partir das 7 da noite, Leandro Bolle está registrado, estará no comando. Logo depois, coladinho no jogo da Ponte, Guarani Mirassol com o Roger Williams. Ele dá o recado e vem com a jornada, completando a jornada, que hoje vai terminar só à 1 da manhã, porque depois do jogo do Guarani tem o apito final. E no apito final tem rádio portátil FM para você. Para saber como é que você vai ganhar ou vai concorrer, tem que ouvir o apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Informações da Ponte, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as primeiras informações da Ponte Preta. Macaca joga daqui a pouquinho, 7h30 da noite, no estádio do Canindé contra a Portuguesa. 4ª rodada do Campeonato Paulista. Ponte busca ainda a primeira vitória no campeonato. O time somou 2 empates nas partidas que fez em casa, contra Mirassol e contra a Inter de Limeira, e perdeu para o Santos jogando na Vila Belmiro. 2 pontos conquistados até aqui na tábua de classificação. Técnico João Brigatti, mais uma vez, deverá fazer modificações no time titular. Ele tem feito isso, né? Não repetiu a escalação em nenhuma partida até aqui do campeonato. Então, mais uma vez, a expectativa é por um time diferente, por uma escalação diferente da Ponte Preta para o jogo de daqui a pouco. Batista, uma possível formação da Ponte poderá ter Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Castro, Matheus Silva e Gabriel Risso, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Felipinho e Elvis, Dodô e Gé. É um possível time da Ponte Preta para encarar a Portuguesa daqui a pouquinho lá no Canindé. Com relação ao Felipinho, ele pode estar se despedindo da Ponte Preta. Ele interessa ao Fortaleza. É um jogador que foi muito importante também na Série B do ano passado, foi líder em desarmes, né? Ele tem aí essa sondagem do Fortaleza, mas a diretoria pretende segurá-lo. Tem 22 anos, contrato até 2025 e pode representar um bom dinheiro para os combalidos cofres ponte-pretanos aí na sequência da temporada, caso seja negociado. Quem está como novidade, pode pintar inclusive no banco de reservas hoje, é o zagueiro Nilson Júnior. Ele foi inscrito na lista A, está à disposição do João Brigatti. Com a sua inscrição, agora tem 4 vagas na relação principal de atletas
para o campeonato estadual é mais uma opção, né? O Brigatti disse na entrevista coletiva após o jogo contra a Inter de Limeira que ainda tem poucas opções no elenco, então agora ganha mais uma no sistema defensivo o Nilson Júnior, que se continuar, né, com o que vem apresentando nos treinamentos, a tendência é que ganhe uma vaga de titular no decorrer do campeonato. 1/4 do campeonato já foi, 25% já passou, 3 de 12 rodadas. Agora vamos entrar na quarta e a Ponte Preta precisando da vitória para começar, deixar de lado a parte de baixo e começar a galgar posições melhores na tábua de classificação do Campeonato Paulista. Tudo passa por um resultado positivo. Daqui a pouquinho, no Canindé contra a Portuguesa, a Macaca em campo com transmissão da Rádio Bandeirante. Batista. É isso aí, narração de Leandro Bolis. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Aliás, um abraço para o Renan. Renan é que comanda a parte de marketing do Sicredi. Ontem eu participei da convenção nacional do Sicredi, que foi aqui em Campinas, em Barão Geraldo. Foi um evento maravilhoso. Tive a oportunidade de acompanhar detalhes do Sicredi, que inclusive, entre outras coisas, tem um investimento muito forte no social. Uma parte do lucro é destinada para entidades assistenciais, projetos assistenciais, melhor dizendo. O Sicredi, que administra uma carteira de 3 bilhões de reais. Então, uma empresa gigante e que está aqui na carteira de anunciantes da Rádio Bandeirantes. Tive a oportunidade de acompanhar lá o evento, conversar com o presidente, agradecendo pessoalmente a iniciativa, né, de apostar aqui na credibilidade da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Parabéns a todos do Sicredi, aos gerentes das lojas aqui de Campinas e também da região de Campinas. Bom, começo com você, CH, falando aí da Ponte Preta, 2 dúvidas nesse time. Na lateral direita, Igor Inocêncio pode, neste jogo, perder a posição para o Felipe, né? E pode ser que Luiz Felipe. E no meio-campo, o Elvis pode começar no banco. E aí o técnico muda o esquema tático, colocando mais um volante. Ou então colocando o Renato para jogar nessa partida. Nas demais posições, o time deverá ser o mesmo que enfrentou e empatou com a Inter de Limeira. E a ICH? Olha, Batista, por exemplo, na lateral direita, eu não mexeria no Igor Inocêncio. Eu acho que ele, pelo Luiz Felipe, é característica diferente, né? Diga-se. Mas não é esse o grande problema. O grande problema é no meio-campo. Como é que ele vai armar esse meio-campo? E para responder, eu vou falar o ideal, tá? Considerando que tá todo mundo em ordem, que não tem ninguém fora por dor muscular. Eu escalaria Felipinho, Ramon Carvalho, Leonaldi e Elvis. Tenho a impressão que ele vai preservar o Elvis. Ele deu uma dica na entrevista coletiva. Tipo, ele joga em casa e partida fora e fica no banco se precisar para o segundo tempo, como aconteceu contra o Santos, porque é início de temporada e a gente já sabe qual é o discurso. Talvez ele faça isso.
Mas eu, à distância, sem nenhum problema, poria o Elvis para jogar. É importante ter um cara de bola parada e ele é um cara que apesar da limitação física, ele é um cara que tem um toque de bola, ele tem uma aproximação, ele é um cara que tem capacidade de colocar um atacante, por exemplo, na cara do gol. E na frente, aí depende muito. Tecnicamente o Renato, mas me parece que vai jogar o Dodô. Você trouxe uma informação ao lado do Gé, que irão os dois, tanto o Dodô como o Renato, no time além do Gé. Isso dá conta que ou o Leonaldi não vai começar o jogo, ou o Ramon Carvalho não vai começar o jogo, ou o Regis não vai começar o jogo. Desculpa, o Elvis. Se o Elvis não jogar, pode pintar uma outra situação, não é? Mas eu não vou por aí, porque aí é muito ou, eu não vou responder a sua pergunta objetivamente. Tratando que essa informação seja ao que vai ser concretizada daqui um pouquinho, se já é que não está concretizada, daqui a um pouquinho, acho que 18h30, eu tenho a impressão que o Elvis fica no banco, ele põe o Dodô e o Renato para jogar com os 3 volantes. Ramon Carvalho, Felipinho e Leonaldi. Pode pintar a lateral direito como novidade? Pode. O Luiz Felipe, legal, sem nenhum problema, e o Risso joga na lateral esquerda. A zaga deve ter o Castro de volta, não o Edson. Não é? Eu acho que esse é o mais coerente. Agora, repito, discutir escalação depende da situação clínica, médica, física dos jogadores. Ainda não dá para só escolher tecnicamente os jogadores. Aí depende também da estratégia. Como é que ele vai jogar o time no primeiro tempo e como ele pretende jogar no segundo tempo. Será que para o Brigatti o empate é bom negócio? Eu acho que não. Tem que tentar vencer o jogo. Contra a Portuguesa, com todo o respeito, e até acho que a Portuguesa está no estágio melhor que a Ponte, é um jogo possível de tentar vencer. Não é um adversário supra-sumo, mas é um time que está arrumadinho, tem que ser respeitado. Joga no Canindé, é sempre complicado jogar lá. Então, depende de uma série de aspectos, não ficando em cima do muro, não. É porque nós não temos todas as informações para poder palpitar aqui qual é o time ideal para colocar em campo. Então, certeza, tem que voltar o Castro na zaga, certeza o Ramon Carvalho tem que jogar nesse meio campo. Agora, quem vai ser o parceiro do Gé depende da forma tática que o time vai jogar. E outra pergunta que eu não tenho resposta é se o Elvis tem condição de estar em campo ou não. Tá certo. Então, vamos aguardar o que o professor vai fazer. Vamos lá, Tigrão, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Felipe, Matheus Silva, Castro e Gabriel Risso, Felipinho, Emerson Santos, Ramon Carvalho ou Elvis e Dodô, Renato e Gé. O que você acha desse time para enfrentar a Lusa no Canindé? Eu não escalaria o Emerson Santos. Jogador só de marcação. Ah, mas precisa marcar porque é na casa do adversário. Vai ficar marcando o jogo inteiro, vai perder o jogo. Né? Eu não escalaria. Eu escalaria Leonaldi, Felipinho, Ramon Carvalho e escolheria aí um meia. Pode ser o Dodô. Pode ser o Dodô fazendo por dentro. E aí Renato e Gé. É o que eu faria. Na defesa, estou de acordo, mas eu acho que Emerson Santos, Felipinho, Ramon Carvalho é muita coisa em termos de marcação. Fica muito pesado. Né? E tem um polvidieiro correndo por fora aí. Torcida da Ponte, se prepare, tem um polvidieiro correndo por fora. Pode ser que apareça no time, porque o Renato não está inteiro ainda. Então esse é o grande problema da Ponte. Ela se desfez de alguns jogadores importantes, se desfez não conseguiu segurar. E montou um time em cima do laço, em cima da hora, contratou de última hora, e os jogadores demoram pelo menos um mês para entrar em forma. E um mês, vou falar para você que são 6 rodadas. 6 rodadas, metade do campeonato. É isso. É um campeonato que não dá tempo para isso. Eu acho que se você montar um time morto fisicamente para a Série B, você pode ir mal 6 rodadas, 7, e você tem mais 31, 32 para recuperar. No Campeonato Paulista tem que ser outra estratégia. Você tem que fazer um planejamento para ter um time com saúde, no mínimo. O que é saúde na linguagem hoje de alguns treinadores? Um time que corra.
Um time que consiga duelar, e mesmo que ele não tenha muita qualidade técnica, porque você não tem dinheiro para contratar jogador de alto nível, jogador de muita qualidade, o caixa não permite isso, pelo menos você nivela as coisas à base da voluntariedade. Agora, você tem um time, você quer a receita infalível para encontrar a tragédia? Receita infalível para encontrar a tragédia. 2 pontos. Time ruim e mal preparado fisicamente. A Ponte preenche com requintes de crueldade para o seu torcedor esses 2 quesitos. Então, tá aí mais um campeonato de horror, de desespero para a torcida da Ponte. E a questão do Felipinho, vamos aqui usar de analogia. Qual que era a multa do Amaral? 25 milhões. Por quanto que o Amaral foi vendido? 3 milhões. Quantos por cento a Ponte ficou? 30. Falando baixinho, hein? Falando baixinho, para que nem todo mundo ouça. Como é que vai ser com o Felipinho? E uma semana antes do Amaral ser negociado, surgiu um balão de ensaio aí que era o Felipinho que estava indo para o América Mineiro. O jornalista lá só errou o nome. Era um volante da Ponte Preta. Ele estava muito bem informado. Mas não era o Felipinho, era o Amaral. Aí o Amaral joga uma partida contra o Mirassol e no outro dia está sendo filmado e publicado nas redes sociais, andando com um carrinho de mala de bagagem, mais uma mochilinha nas costas, lá no aeroporto de Confins, Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte. Confins é um município. O aeroporto fica numa cidade vizinha a Belo Horizonte, como é São José dos Pinhais, tá certo. Curitiba. Confins está para Belo Horizonte, assim como o São José dos Pinhais está para Curitiba. Então, tá fácil a vida da Ponte. Todo mundo esperando chegada de jogadores e a cada semana tá saindo um. E se é verdadeira, Batista, essa especulação de que o Fortaleza tem o interesse, eu não vou nem dizer que vai levar. Eu vou dizer aqui, já levou. E tem uma informação, doutor Henrique Quiminazo, que é o advogado, representa os direitos do Fábio Sanches. Fábio Sanches jogou na Ponte e está no Botafogo. Entrou na justiça contra a Ponte Preta. Foi feito um acordo no valor de R$ 172.495,86. A Ponte fez um acordo para pagar 2 parcelas de 50 mil e 10 parcelas de 7.249,59. A Macaca pagou apenas os 50 mil e depois mais 25 e apenas uma parcela de 7.249,59. Portanto, o Fábio Sanches está cobrando na justiça R$ 118.507,10. A audiência já foi marcada entre as partes para 4 de setembro de 2024. Aí tem um detalhe importante. A audiência não é marcada entre as partes, ela é marcada pela Justiça Trabalhista. E as partes comparecem. Isso, é verdade. A Justiça já marcou, então, a audiência, né, para o dia 4 de setembro de 2024. E, no caso da inadimplência, como foi feito um acordo, pode ter aí uma incidência de multa moratória de 10%, juros de 1% ao mês e ainda correção monetária pelo IGPM. Então o valor pode ficar bem maior do que esse, que a Ponte tinha feito um acordo e não conseguiu honrar. 18h10, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 12 minutos em Campinas, às 7h30. Direto do Canindé, a Ponte vai enfrentar a Portuguesa. E mais tarde, 21h35, Guarani Mirassol, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. Os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista. Ô, Batistão, tá tudo bem por aí ou não? Sim, por aqui está tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo band. E por aí? Por aqui não tá bem não, viu, Batista? É mesmo? O que aconteceu? Está maravilhoso. Aê! Sensacional. Olha, Batistão, vamos lá para as pautas do programa, né? O palpite para daqui a pouco, estarei aí nas duas transmissões, né? Portuguesa e Ponte Preta, Guarani Mirassol. Os palpites, eu acredito que no Canindé a Ponte consegue arrancar um empate da Lusa
E no Brinco de Ouro, Batistão, vitória do Guarani. Essa é a minha expectativa. Palpites, então, do Gleger Zorzin. São 18 horas e 15 minutos. Vladimir Catarino, informações do Guarani. Oi, Batista, ouvintes da Bandeirantes do Esporte em Debate. Guarani agora, hein? Daqui a pouco tem Bugre em campo, 9h35 da noite, contra o Mirassol, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que deverá receber um bom público, né? Mesmo com a chuva caindo nesse começo de noite e horário um pouco diferente, né? Um tanto quanto tarde, a expectativa da diretoria do Bugre é pela presença de um bom público. Afinal, ô Batista, o Guarani vem embalado, né? Venceu o Ituano 3-0 na partida realizada sábado lá no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu. O time está aí brigando com o Palmeiras pelas primeiras posições no grupo. Então uma vitória mantém o Guarani nesta condição de estar aí na zona de classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Muita confiança, esta é a palavra de ordem no Guarani para a partida de logo mais. O Camacho, volante titular absoluto desse time do Bugre, fala sobre como o time joga sem o meia armador de ofício, mas com 3 volantes de qualidade, né? Às vezes aí isso o Guarani tem provado, 3 volantes de qualidade podem suprir sim a ausência de um meia armador, é o que diz o Camacho. Tem muitos meio-campistas aqui com qualidade de jogo e qualidade de marcação, então tirando um jogador de características mais ofensivas e botando um volante, não quer dizer que o time não vai atacar. Isso a gente mostrou contra o Corinthians, contra agora contra o Ituano, depois que o Bueno entrou também, o time foi ofensivo, jogou bem, criou oportunidades. Então acho que, eu não sei ainda o time que vai jogar, mas eu acho que quem entrar está muito capaz de fazer a função. O Anderson também entrou no último jogo, jogou muito bem. Então quem tá entrando, o Araújo também tem entrado muito bem nos jogos. Então quem tem entrado ali no meio de campo tem dado conta do recado. O Anderson também jogou o primeiro jogo, também achei que jogou muito bem. Então, acho que o Humberto está bem servido ali na função, e quem ele escolheu, acho que vai dar conta do recado. Douglas Borges, Heitor na lateral direita, Léo Santos, Rayan e Mike, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno, Reinaldo, Derek e Bruno Mendes. Esse pode ser o time do Guarani, que começa a partida de logo mais contra o Mirassol. Ouvindo novamente o Camacho, Batista, e ouvintes desse Esporte em Debate, ele fala sobre o bom clima no vestiário e que a situação do Regis, ainda indefinida, não afeta exatamente esse bom clima nos vestiários bugrinos. É um ambiente muito bom aqui no clube. Desde quando eu cheguei fui muito bem recebido, o vestiário é ótimo. Mesmo com a primeira derrota ali, o empate, jogando bem, em nenhum momento se houve dúvida ali no vestiário, em nenhum momento ninguém fraquejou, todo mundo depois dos jogos já falando, o próximo jogo a gente vai ganhar, a gente tem certeza. Então é um vestiário que está muito blindado, eu tô achando, assim, um vestiário muito confiante, e que essa situação se resolva o mais rápido possível. Mas assim, graças a Deus não está atrapalhando o vestiário, o vestiário está muito fechado ali, está muito consistente. Esse é o Camacho, titular da equipe do Guarani, que entra em campo daqui a pouquinho contra o Mirassol, jogo com cobertura completa da Rádio Bandeirantes. Batista, até já! Até já, 18 horas e 18 minutos em Campinas. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. É isso mesmo, prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento, irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito suculento, muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal, viu? O seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também
Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Abraço, CH, você que vai comentar o jogo na transmissão do Roger Williams, Guarani e Mirassol. Tem essa dúvida, os demais que vão compor o time são aqueles que iniciaram a partida na vitória 3-0 contra o Ituano, com exceção do Chay. O Chay não tem condições de atuar, né? Menos mal, porque o exame de imagem não detectou nenhuma lesão grave. Então, não há nenhum problema com relação a isso. Mas não treinou. Então, deve ir aí o Matheus Bueno no lugar do Chay, ou seja, aquele mesmo time depois dos 20 minutos com a saída do Chay. E aí, o que você acha? Eu acho bom. Se for esse o time, eu apoio. Esse é o caminho. Esse meio-campo já mostrou qualidade, que tem capacidade de fazer uma partida equilibrada. Com o Bueno, com o Camacho e com o Anderson Leite. E se for o Anderson também, funciona. Eu prefiro mais o Anderson, mas aí é uma questão, tem a questão tática, o adversário, essa coisa toda. É verdade que na primeira partida o meio-campo, que teve o Anderson, funcionou. E é verdade que contra o Ituano, vitória 3-0, com o Anderson Leite também funcionou. Então não tem muito segredo não. A tendência é que ele repita o que ele fez no ataque na última partida, que é o Bruno Mendes centralizado com o Derek e também com o Reinaldo. Acho que é por aí, não tem maiores segredos. Eu manteria o Heitor na lateral direita, o restante eu não mexo. Agora, eu não preciso avisar, mas é dever de ofício dizer da qualidade técnica do time do Mirassol. Que tem o Gabriel, que todo mundo conhece, que tem o Chico Kim, que voltou e que merece todo o respeito, que tem o Negueba, que tem o Danielzinho, que tem um time equilibrado e que tem um técnico, que é o Mozart, que faz um bom trabalho no Mirassol. Então tem os laterais que participam do jogo, principalmente o Arley. Então, cuidado ao Guarani, eu não preciso... O Humberto sabe disso, ele é profissional, é pago para comandar o Guarani e prestar muita atenção no seu adversário, mas eu tenho a impressão, Batista, que se desenvolveu o futebol que jogou em Itu, o Guarani ganha o jogo, mesmo com todo o respeito e qualidade do seu adversário. Agora começa a chegar o momento da aprovação, né? Porque o time vai melhorando a cada partida, a parte física, e a parte técnica ela começa a aflorar. Parte técnica e tática também. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do time. O Guarani tem que se impor dentro de casa, efetivamente, tomara que a chuva não atrapalhe o jogo. Mas o Guarani vence o jogo, esse é o meu palpite. Batista. E para você, Gleger, que estará na transmissão do Roger Williams, também junto com o CH nos comentários. Olha, só uma correção, o Chay treinou sim. Ele treinou, mas pode ter uma decisão do Guarani em poupá-lo para este jogo. E aí, Gleger? Eu até acho, viu, Batista, em cima dessa colocação sua aí sobre a questão do Chay, que mesmo ele estando lá, 100%, o Humberto escalaria o mesmo trio que terminou a partida. Eu acredito nisso. Aliás, terminou não, né? Foi após a mudança ali. É a hora que o Guarani determinou ali o resultado, definiu o resultado dos 3-0, que era o meio de campo com o Camacho, com o Leite, né, Anderson Leite, e também o Matheus Bueno. Então eu acho que não vai fugir muito disso não. Ah, mas aí o Guarani tá jogando em casa, vai jogar com 3 volantes. Mas, gente, isso daí não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só questão do posicionamento e a gente percebe... Aliás, o Humberto disse isso ao Batista, né? O Batista costuma dizer que todos os volantes que tem lá, eles são meias também. Meias de ligação, de transição, de bom passe, né? Eu tenho gostado muito do futebol do Camacho. Para mim, desde a primeira partida, ele tem jogado bem, né? Aí vem o Leite também, que é um jogador de confiança do treinador, fez uma grande partida na última rodada. Tem o Matheus Bueno, que o torcedor já conhece. O Matheus Bueno, lá no ano passado, naquela arrancada do Guarani, ele participou efetivamente daquela mudança de plataforma, daquele esquema novo implantado pelo Humberto, e deu muito certo. E tá aí, ó, agora readquirindo a confiança, né, readquirindo a titularidade, e sem dúvida nenhuma o Matheus Bueno tem feito bons jogos também. Então eu acredito muito na permanência disso. O jogo, eu acredito, o CH falou uma coisa aí que é muito importante, tá? Questão da chuva, né? Questão da chuva sempre atrapalha, o campo pesado, início de temporada. Isso pode atrapalhar um pouco,
Mas na bola, na técnica e aquilo tudo que tem apresentado, para mim o Guarani é favorito e é melhor nesse momento. O Guarani é melhor do que o Mirassol. O Mirassol teve 3 empates, se eu não me engano, aí nas primeiras 3 rodadas. Está ainda numa certa evolução, apesar de ter o treinador que permaneceu do ano passado para cá, o cara que conhece o time, conhece o elenco, mas ainda está oscilando em cima daquilo tudo que a gente tem dito, né? Que é início de temporada, então isso acontece demais. Agora, o Guarani está jogando em casa, está jogando ao lado do torcedor, vem de um ótimo resultado apresentando um bom futebol. Então, para mim, Batista, torcedores do Guarani, o Guarani é favoritíssimo para vencer o Mirassol. Claro que precisa ter aí a mesma intensidade, apresentar a mesma evolução, porque você apresentar o mesmo futebol que foi contra o Ituano, já vai ganhar o jogo. Não, mas ele precisa demonstrar uma evolução, porque nesse início de temporada, o crescimento físico, o crescimento técnico, né, o ajuste tático é importantíssimo. E tá aí mais uma oportunidade para o Guarani cravar essa evolução de todos esses quesitos que eu acabei dizendo agora, em cima de um adversário que é concorrente direto, né? Que é concorrente, não tenha dúvida. Os times vão querer, na hora em que os times da chave do Guarani jogar contra o Mirassol, vão querer vencer da mesma forma. Então é um concorrente direto, sim. Então, para mim, o Guarani é favorito e ganha o jogo, Batistão. Guarani joga às 21h35, partida marcada para o estádio Brinco de Ouro em Campinas. E você, Tigrão, quero ouvi-lo também das possibilidades do Guarani vencer esse jogo. É um jogo complicado, mas no Brinco o Guarani nunca perdeu para o Mirassol, Tigrão. Tigrão, o som não está saindo, já vamos refazer aqui o contato. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes. Ideal para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável, tá? Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, é da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. E hoje a drenagem do estádio Brinco de Ouro, ela que foi inteiramente refeita na intertemporada, estará, portanto, em condições de suportar essa chuva forte, intensa. Não sei se vai chover na hora do jogo, acho até que sim, mas quase que uma tromba d'água, né, caiu agora no final de tarde, começo de noite aqui em Campinas. Então, por aquilo que eu estava acompanhando aqui, apenas 5% de chance de chuva na hora do jogo. Mas é claro, por aquilo que choveu, né, o gramado, se não tivesse passado por uma reforma, ficaria encharcado. Mas passou por uma reforma total, os tubos foram limpos e desobstruídos e assim a água, mesmo que tiver muito forte, né, mesmo que chover, vai ser ali puxada e não há possibilidade de termos poças d'água. Qualquer coisa ao contrário, evidentemente, né, fica por conta da empresa que fez o trabalho lá. Mas a informação que eu tenho é sim, que o gramado está suportando chuva pesada.
Eu fiz o jogo, foi contra o São Bernardo. Acho que foi isso, né? Que choveu bastante naquele dia. E não tivemos lá nenhum problema com poças d'água. São 18h30. Fico devendo aqui o comentário do Tigrão. Estamos com um pequeno problema de conexão, mas já vamos resolver, tá bom? Rápido intervalo, voltamos em instantes com você. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O Censo do Bugre continua. Você, sócio campeão, faça seu cadastro na plataforma e concorra a 10 camisas oficiais 1978 Guarani Futebol Clube, sendo 2 autografadas. O sorteio será realizado no dia 31 de janeiro. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse censo.bugreid.com.br. Seja sócio campeão. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. 18h33 em Campinas. Ficha técnica do jogo da Macaca. Ponte Preta e Portuguesa já estão escalados para o jogo de daqui a pouco, 7h30. Com a narração de Leandro Bona, está registrado. Heitor Fredo estará nas reportagens. Alô, Heitor, um abraço para você, boa noite. Oi, Batista, boa noite, um abraço a você, a todos os amigos ligados no Esporte em Debate. Portuguesa vai a campo com a mesma escalação que enfrentou o São Paulo no último final de semana, e a Ponte Preta tem novidade em relação ao time que na última rodada apenas empatou com a Internacional de Limeira, ou seja, a Macaca vai para o 4º jogo com a 4ª escalação diferente. A equipe de João Brigatti daqui a pouco às 7h30 da noite em campo no Canindé, com Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Edson, Matheus Silva e Gabriel Risso. No meio-campo, Emerson Santos, Luiz Felipe, Felipinho e Elvis. Ramon Carvalho hoje no banco de reservas pela primeira vez nesse Paulistão como titular.
E no ataque, 2 jogadores, Dodô e Gé. Então o repeteco da Ponte Preta que vai enfrentar a Luz, agora oficialmente escalada por João Brigatti, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Matheus Silva e Gabriel Risso. Emerson Santos, Luiz Felipe, Felipinho e Elvis, Dodô e Gé. Pelo lado da Lusa, o técnico Dado Cavalcante escala Tomazella no gol, Douglas Borel, Quintana, Patrick e Marquinhos Pedroso. No meio-campo, Zé Ricardo, Dudu Miraíma e Giovanni Augusto, com 3 homens de frente, Vitor Andrade, Henrique Dourado e Crigo. Havia a expectativa de Ricardinho, ex-jogador do Guarani, se tornar titular nessa equipe e também de Felipe Marques ocupar uma vaga no ataque. Mas não, Dado Cavalcante repete a equipe que perdeu para o São Paulo, mas fez uma boa partida no Morumbi. Batista. Valeu, tá aí o Heitor Fredo com Ponte Preta e Portuguesa. Já os comentaristas vão analisar. A partida começa às 7h30 da noite. Leandro Bones vai narrar o jogo. Oi, Bones, um abraço pra você, boa noite. Fala, Batistão, um abraço pra você, um abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Pois é, mais uma vez juntos, a Macaca em campo, jogo difícil, complicado. O time da Portuguesa vem de uma derrota. Muita gente pode analisar que a Portuguesa vendeu caro a derrota para o São Paulo, mas eu entendo de outra forma. O São Paulo no primeiro tempo dominou e realmente foi o senhor da partida. No segundo tempo, se tivesse forçado um pouquinho mais, fatalmente teria um placar mais elástico. A Portuguesa pouco produziu, assim como também no jogo contra o Bragantino, quando acabou perdendo jogando no Canindé. O único jogo realizado no Estádio da Lusa, a Portuguesa acabou perdendo para o Bragantino pelo placar de 2-1. E aí é uma boa oportunidade para a Ponte buscar a primeira vitória na competição. São 2 times parelhos, alguns dos jogadores que acabam se destacando tanto do lado da Portuguesa quanto do lado da Macaca, e a Ponte, repito, tem tudo para conquistar um bom resultado. Vocês falavam sobre a chuva, hoje à tarde estava acompanhando a Série A2 do Campeonato Paulista lá na Moca, na Rua Javari, inclusive eu trouxe essa informação no Em Dia com a Bola, muita chuva, então a tendência também é que no horário do jogo permaneça a chuva assim que a bola começar a rolar lá no Canindé, viu, Batistão? Tá aí o Bolis, vai narrar o jogo. A partida começa daqui a pouco às 7h30 da noite. Arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, assistentes Miguel Caetano Ribeiro e Daniel Paulo Zioli. Quarto árbitro Ricardo Bittencourt da Silva e hoje no VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. 18h37, um rápido intervalo e depois do intervalo os comentaristas vão analisar o time da Ponte modificado uma vez mais. Cada jogo o time da Ponte teve um time diferente e hoje também terá um time diferente para enfrentar a Portuguesa. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial, automação industrial, diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e da sua empresa e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. 19 é o código de área e o número 3776
2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até as 12 horas. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. 18 horas e 40 minutos, a Ponte em campo daqui a pouco. 19 horas e 30 minutos, a bola rola. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Matheus Silva e Gabriel Risso. Emerson Santos, Luiz Felipe. Luiz Felipe, que é volante de origem, mas nos últimos tempos vinha jogando na lateral direita. Os comentaristas vão falar qual vai ser o posicionamento dele. Joga como volante ou vai fazer uma dobrada pela direita com o Igor Inocêncio? Completando o meio, Felipinho e Elvis. Na frente, Dodô e Gé. Vamos lá, Gleger, eu começo com você. Esse time da Macaca vai fazer o quê contra a Portuguesa? Olha, Batista, eu acredito, né, olhando aqui, dando uma passada de olhos na escalação, que ele vai com o Luiz Felipe por dentro, como um volante. Não acredito e não vejo a possibilidade do Luiz Felipe estar numa segunda linha, ser um homem aberto. É claro que em alguns momentos do jogo, quando o volante sai ali para fazer a cobertura, e quando você joga com o losango de meio de campo, um dos volantes tem que fechar o lado para a descida do lateral, que é quando você joga no 4-3-3, você já tem um atacante lá que vem na recomposição, né, e fecha o setor. Quando não, um dos volantes precisa sair. Provavelmente esse volante, que vai ficar ali do lado direito, que vai sair na caça da descida do lateral, pode ser o Luiz Felipe, mas eu acho que ele vem por dentro, né, no desenho aqui que eu tô vendo, e eu falava isso hoje no programa Os Donos da Bola. Ele pode trocar as peças, mas o esquema ele não vai trocar. Você vê que nós falávamos que ele viriam com 3 atacantes, Gé, Dodô e o Renato. Não, Renato tá no banco, e de atacante aí nesse time só tem o Dodô e o Gé. Então é 4-4-2. É losango de meio de campo, 3 volantes, o Elvis na frente, né, fechando o losango, e na frente Gé e Dodô soltos. O Dodô provavelmente venha numa recomposição de lado, porque ele é um jogador que tem velocidade. Então, basicamente, é o mesmo esquema que o Brigatti tem usado aí nos jogos, é claro, em alguns momentos fazendo uma alternância ou outra, né, na substituição dentro do jogo. Mas, de começo, ele tem usado sempre essa formação. Eu acho que, assim, as peças escolhidas, não dá pra gente saber, né? Mas, será que o Luiz Felipe vai jogar bem por dentro? Você falou agora, a posição de origem dele é volante, né? Tem sido improvisado de lateral, tem ido bem, mas agora recebe uma oportunidade aí na sua função, né? Na sua função característica, que é jogar de volante. O Emerson Santos, ele não foi bem nos jogos, né? Nos últimos jogos aí, mas o João Brigatti tá acreditando o quê? Na sequência, deixar o cara jogar, para o cara adquirir ritmo, entrosamento. Aparentemente parece ser isso, que o Emerson foi um dos jogadores contratados para ser titular, e tá aí dando uma sequência, e não acho errado, tá? Acho importante, acho interessante que você dê a sequência para o jogador, você dê a sequência para uma formação, como ele tá dando aí pro próprio Dodô, que titubeou aí em alguns jogos, não foi tão bem, mas está recebendo mais uma oportunidade de jogar de titular. Então, eu acho que a Ponte, na minha opinião, para enfrentar o time da Portuguesa, a Ponte tem que ter o quê? Organização, né? Organização, as linhas muito próximas, um time agrupado, jogando perto, porque o time da Portuguesa, eu disse isso desde o começo da semana, estou dizendo isso. Eu vi o jogo da Portuguesa e do São Paulo. A Portuguesa jogou muito bem contra o São Paulo, não merecia não ter perdido a partida. Acabou perdendo de 1-0, mas não merecia. 2 laterais agudos, um meio de campo com qualidade, né, jogadores experientes. Tem o Dourado ali que é chato, que segura, o Giovanni Augusto, que o Campineiro conhece, jogou no Guarani. Então é um time experiente e um time tecnicamente muito bom. Então, intensidade, organização para que a Ponte possa buscar pontos jogando lá no Canindé, Batistão. E para você, CH, expectativa, a Ponte em campo já, 7h30 no Canindé. Esse time que o Brigatti escala para o jogo de hoje, CH.
É surpreendente a escalação, mas tem um aspecto físico que deve estar interferindo. Além do técnico ter as suas convicções. Eu não concordo com algumas coisas, mas essa escalação, ela me dá a impressão, nós vamos ter a certeza com a bola rolando, que vai jogar num 4-1-4-1. E ali vai ter uma dobra do lado direito. Vão ter dois jogadores com a mesma, dois laterais, um na frente do outro, e do lado esquerdo vai ter o Dodô à frente do lateral esquerdo. É isso que eu acho que vai acontecer. Não tem maiores... O Risso com o Dodô na frente, vai ter o primeiro volante, que é o Emerson, à frente dos zagueiros, e dois meias, o Filipinho, o Elvis e o Gé lá na frente. Isso tem cara de 4-1-4-1, com variação no 4-4-2, evidentemente. Então, se vai dar certo ou não, é só na prática. Eu não concordo com a escalação do Emerson Santos. Até a dobra ali, e vamos ver também na prática se é por dentro ou por fora que ele vai usar o Luiz Felipe, mas é uma maneira diferente de jogar, ou pelo menos as escolhas são... Mais uma vez o Leonaldo está fora do time titular. Mais uma vez. O João deve ter os motivos dele, não é? Espero que dê certo. Mas essa escalação eu fiz várias conjecturas, eu não imaginava que fosse assim. De qualquer maneira, porque eu não contava que o Emerson Santos começasse a partida. Eu achei que isso não seria uma decisão do Brigatti. Ele coloca de novo o Emerson Santos, que foi mal contra a Inter de Limeira. Sorte aos envolvidos, mas eu quero pagar para ver, e a bola rolando a gente vai ver rapidinho se vai funcionar ou não, Batista. E para você, Tigrão, 18h46 em Campinas, Ponte em campo daqui a pouco, e o time que o Brigatti escala para este jogo. Daqui a pouco o Tigrão, 18h46 em Campinas. O Tigrão tá atolado lá na chuva em Valinhos, viu, Batista? Tá chovendo muito, né? E é compreensível, o aparelho eletrônico tá sujeito a esse tipo de problema. Mas vamos conectar aqui. Alô, Tigrão, me ouve agora, Tigrão? Tô tentando ligar aqui pro Tigrão para colocar a opinião dele no ar. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, então, por favor, a sua opinião sobre o time que o Brigatti coloca em campo hoje, com o Luiz Felipe no meio e o Elvis escalado no time para enfrentar a Portuguesa, Tigrão. É uma tentativa. Ele mantém o Igor Inocêncio na lateral direita e vem com o Luiz Felipe no meio e abre mão do Ramon Carvalho. Né? Eu acho que está mexendo demais no time. A chance de dar certo existe, mas ela é muito pequena, Batista. Tá aí o Tigrão, a opinião do Tigrão para o jogo de daqui a pouco, partida marcada para 19h30. Vamos às pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião. Vamos com a pauta 1. A pauta 1 é a seguinte: Mercado Livre acerta a compra do name rights do novo Pacaembu. Acordo pode chegar a 1 bilhão em 30 anos. Anúncio com a empresa foi feita nesta quarta-feira e o estádio passará a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu. A expectativa é que a abertura seja em fases, né? A primeira fase, primeiro semestre, complexo pronto até junho e aí o restante até o final do ano. Pedro Raul chega ao Brasil para realizar exames médicos e assinar com o Corinthians. Timão acerta os últimos detalhes para anunciar o centroavante de 27 anos. O jogador estava no Toluca do México e será o 7º reforço para a temporada 2024. E a pauta 3, Santos é condenado a 6 jogos com portões fechados. A multa de 100 mil por brigas no dia do rebaixamento, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. STJD julgou hoje o Peixe por confusão na partida diante do Fortaleza. A princípio,
o clube cumprirá a punição na Série B, mas irá recorrer dessa decisão. É sempre assim, né? Ele foi punido, no caso do Santos, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, competição organizada pela CBF. Então a pena tem que ser cumprida em uma competição também organizada pela CBF. Então no domingo, o Guarani às 18 horas enfrenta o Santos. Não vale a punição para este jogo. Terá torcida lá na Vila Belmiro, domingo, às 6 da tarde. Vamos lá, CH, eu começo com você. Qual é o tema que você escolhe para colocar hoje, a sua opinião? Sobre o Pacaembu e o fechamento de contrato com o Mercado Livre, que vai pagar R$1 bilhão por 30 anos de contrato no naming rights. Sensacional, não é? Eu não vejo a hora do Pacaembu ser reinaugurado. E agora, com patrocínio, a tendência... Eu já tinha essa expectativa, vai ficar maravilhoso, lindo, vai ser modificado, vai ficar menor, mas o Pacaembu é Pacaembu e quem gosta de futebol e é de São Paulo sabe o que eu estou falando. Eu não vejo a hora desse Pacaembu ficar pronto agora, até com o nome vendido do Mercado Livre, e eu tenho certeza que vai ser um dos principais estádios, como sempre foi, do Brasil, não só de São Paulo, Batista. E para você, Gleger, qual o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Olha, Batista, possível não, né? Já está praticamente contratado o Pedro Raul, que chega aí no Corinthians para resolver a situação de ataque, né, da equipe corintiana. O menino lá, o atacante do Corinthians, está sendo muito criticado, né? E aí chega o Pedro Raul, e aí nós... Vamos fazer uma análise, né? Aonde é que o Pedro Raul se destacou? Aonde é que ele se destacou? Aqui no Brasil eu tô falando. Qual o time que ele se destacou? Foi para lá, foi para cá, e aí acabou saindo, foi lá pro Toluca, né? E a gente sabe que não é o jogador, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Por exemplo, num comparativo com o Yuri Alberto, que... Tá numa fase ruim. Aliás, o Yuri Alberto está sem confiança, né? Esse que é o grande problema. Porque ele já mostrou por A e mais B que ele é bom jogador. Então ele não esqueceu de jogar bola, ele não desaprendeu a jogar futebol. Ele tá sem confiança, pô. Pega na bola, os caras começam a vaiar. Pra mim, o Yuri Alberto, recuperado, com confiança, né, com a autoestima lá em cima, é mais jogador do que o Pedro Raul, por exemplo, tá? Isso é um exemplo. Essa é a minha opinião. Então... Tomara que dê certo, tomara que o Pedro Raul chegue no Corinthians, seja artilheiro do ano. Mas eu não acredito, não. Eu acho que o Corinthians está dando um tiro no pé, Batista. E para você, Tigrão, qual o tema que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Vou falar do naming right também do Pacaembu. Eu acho que o Mercado Livre, que hoje é uma das maiores empresas do mundo, um dos maiores faturamentos das Américas, e olha que o que tem de empresa grande, né? Eu estou considerando as 3 Américas, inclusive a América do Norte. É uma empresa gigantesca e a chegada dela com um aporte desse nível no futebol pode abrir portas para novos investimentos dessa mesma empresa. Eu acho uma grande notícia, eu acho a volta do Pacaembu à cena esportiva do futebol brasileiro algo muito importante pela história do Pacaembu, pela localização privilegiada do Pacaembu, por toda a tradição desse estádio e por todos os acontecimentos esportivos importantíssimos que já ocorreram dentro desse estádio, que é o mais emblemático do estado de São Paulo e, quem sabe, do próprio Brasil como um todo. Uma grande notícia, realmente, e essa venda online, esse gigantismo que está adquirindo o comércio eletrônico e o mercado, já adquiriu, né? E o Mercado Livre é um exemplo vivo disso. É importante demais que esse segmento novo, recente da economia mundial, passe a olhar o futebol com bons olhos, porque o futebol está precisando de investimento e de empresas sérias e de sucesso em parcerias como essa, que a gente acaba de noticiar aqui. Batista. 2023 passou e você não conseguiu conquistar o seu carro novo. Relaxa. A Germânica Volkswagen preparou condições imperdíveis para você começar 2024 ao volante de um Volks 0 km.
T-Cross com bônus de até R$22 mil, mais saldo em 24 vezes. Nivus com bônus de até R$10.900, mais entrada e saldo em 24 vezes. Taos Highline com bônus de R$19 mil, mais entrada e saldo em 24 vezes. Virtus Highline com bônus de até R$10 mil. E sabe o melhor? Todos com taxa zero. Todos com taxa zero para você. Para aproveitar essas condições, basta visitar a loja Germânica mais próxima de você ou acesse o site germanicaveículos.com.br. A sua promessa de fim de ano está na Germânica Volkswagen. Ouvinte participando conosco, Batista, o que é pior? A música do Manuel Gomes, Caneta Azul, ou futebol da Ponte Preta? Rovilson de Hortolândia, um grande abraço. A Caneta Azul é pior, né? Ô louco, não dá. É realmente. pior. Muito pior, negócio muito horroroso pior. aí. É Essa muito pior. música do primo do Tigrão aí, o Manuel Gomes. Não é meu primo, não. Comparação infeliz. A Ponte não tá jogando um bom futebol, mas nada, absolutamente nada se compara em termos de circo dos horrores à Caneta Azul. Batistão, você e o CH, vocês estão bom? Tô lendo do jeito que ele escreveu aqui, ó. Brigatti vai fazer uma dobradinha da direita, porque o Renato não ajuda o lateral. Luiz Felipe não irá jogar no meio. Anota aí, mestre Batista! Abraço, Marcelo Pimentel. Eu acho também que vai acontecer isso. Por isso que eu perguntei, né, para os comentaristas se podia acontecer uma situação como essa, uma dobrada na lateral. Como há um problema físico visível do Renato, Batista, então ele coloca ali o Luiz Felipe para fazer o setor. Pois não, Tigrão? eu quero dizer que eu discordo disso, mas não dá tempo de discutir agora que a gente está fechando o programa. Mas eu quero dizer que se acontecer isso, com o Luiz Felipe aberto, fazendo uma segunda linha, ou ele ou o Inocêncio pelo lado direito, a Ponte vai perder o meio-campo e aí fica mais perto de perder o jogo. E atenção, agora no ar, na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata. Vamos com a lata 1. Olha aqui, especialmente para aqueles que gostam desse quadro, né? O pessoal que nos acompanha aqui sempre gosta do Na Lata, versão rádio, e muita gente que gosta também da versão TV. Quem você escalaria como titular no Corinthians daqui para frente? Tá chegando o Pedro Raul e o Yuri Alberto. São os dois jogadores da posição. Eu sigo com você, Tigrão. Yuri Alberto ou Pedro Raul? Pedro Raul. E para você, Gleger Zorzin? Yuri Alberto. E para você, CH? Yuri Alberto. Atenção, na sua opinião, Gleger, qual dupla de ataque foi melhor atuando no Brasil? Euler e Romário no Vasco, isso foi em 2000. Tevez e Nilmar no Corinthians em 2005. Neymar e Ganso no Santos em 2010. Ronaldinho e Jô no Atlético Mineiro em 2013. Ou Gabigol e Bruno Henrique no Flamengo em 2019? Neymar e Ganso em 2010. E para você, CH, qual é a dupla que mais te encantou? Neymar e Ganso em 2010. E para você, Tigrão, qual é a dupla que você escolhe entre essas relacionadas? Neymar e Ganso. Na sua opinião, CH, quem são os 5 maiores jogadores brasileiros de todos os tempos? Bom, os 5. Bom, eu poderia elencar os 5 como Pelé, porque só a partir do 6º lugar que dá para começar a contar. Mas vamos lá.
Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. E para você, Tigrão, quais são os 5 maiores na sua lista? Pelé, Garrincha, Rivelino, Zico e Ademir da Guia. E para você, Gleger, qual é a sua lista aí de 5? Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldinho e Ronaldo. Olha, não dá tempo, estamos em cima do laço, mas rapidamente, que vocês viram jogar, vocês meteram uma relação de 5. O que você mudaria nessa sua relação, Tigrão? Que você viu jogar, não pela história. Nada. Os 5 que eu falei, eu vi jogar. E para você, CH, que você viu jogar, o que você mudaria? Eu acrescentaria o Rivelino e o Ademir da Guia. Eu não vi jogar nem Pelé e nem Garrincha. E para você, Gleger, que você viu jogando, não pela história. Eu acrescentaria o Rivaldo. Eu acrescentaria o Neymar. Acho que é isso, né? 2. Sim, 2. Os 2, porque eu não vi o Pelé e o Garrincha jogar. Mudaria 2, então. Valeu, gente, muito obrigado. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que participaram. De coração agradeço mesmo aquelas mensagens que infelizmente não foram para o ar. Mas a única maneira que você tem de saber se a sua mensagem vai para o ar ou não é mandando a sua mensagem para cá de texto e também de áudio. Vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Começamos com Portuguesa e Ponte Preta. Com Leandro Poli está registrado. Mais tarde, 9h30, tem Guarani Mirassol. Roger Williams vai dar o recado para você. 9h35, né? No Campeonato Paulista não é 9h30, é sempre 5 minutos mais tarde. Então, 9h35, Guarani Mirassol. Depois, lá no final, tem o apito final, depois do jogo do Guarani com Edu Pinheiro. E no apito final tem rádio portátil. Mas atenção, hein? Uma situação que você precisa se atentar. É necessário ser assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É de graça, não paga nada. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, gente. Grande abraço. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio